Então, bom dia. A gente vai começar hoje o nosso percurso aí de formação do analista e especificamente nesse ponto da escrita de caso clínico. Eu estou muito contente de poder compartilhar um pouco desse percurso, porque foi um grande, né, percurso que eu fiz no doutorado, e que uma partezinha dele entrou no livro que acabou de sair, que é o Psicopatologia Lacaniana, a partir de quando se instalou, porque a gente estava falando agora sobre ele, né, Larissa? Então, qual que é a proposta, né? A ideia é falar um pouco desses sintagmas, né? Quando eu escrevo ali escrita de caso clínico, eu acho que a gente está muito acostumado a já achar, já supor que sabe do que a gente está falando, né? Do que significa escrita, do que significa caso e do que significa clínico. Então, para mim, foi uma grande surpresa e um desafio tomar essa proposição não como algo dado, não como algo que a gente já supõe que está partindo de um denominador em comum. Especificamente porque essa estratégia, ela ajuda a gente a desmembrar um pouco o peso histórico, teórico, epistemológico de cada uma dessas palavras, dessas noções, desses conceitos, e talvez poder redobrar o pensamento na nossa prática clínica, na nossa prática de fazer caso, e, sobretudo, pensar a escrita. Então, eu vou hoje apresentar um pouco de como vai ser o nosso percurso de forma geral, e daí a ideia é a gente caminhar junto, passo a passo. Então, eu comecei numa faculdade particular em São Paulo, a São Judas, e daí fiz bastante tempo de formação clínica em psicanálise. Achei curioso e difícil falar curricularmente desse processo de formação, porque eu entendo a formação como continuada, né? Às vezes a gente para de fazer um curso, a gente para de fazer um seminário, a gente tem ali um diploma ou, né, alguma conclusão, mas a formação ela é continuada, então é uma formação que tem a ver com estar sempre pensando a própria clínica, a teoria e a racionalidade psicanalítica, né? Daí eu fiz a minha especialização numa área nada a ver, que eu achei interessante na época, e depois fiz o mestrado e agora terminei o doutorado aí pela UFMG. A Eresis, apesar de ter esse nome apenas recentemente, né, a gente já é um grupo que está aí junto desde 2012, e depois do término do meu doutorado, eu estou começando a funcionar nesse espaço que eu chamei de escrita corpo falante, justamente para pensar um pouco a relação específica da escrita e da psicanálise. Além de estar, obviamente, na clínica particular com análise, supervisão e orientações de escrita aí desde 2006. Mas, quando eu costumo falar do escrita corpo falante, as pessoas tendem a achar que é um trabalho sempre muito focado na questão da escrita mesmo, escrita como, né, grafia. Então, eu tenho achado bastante importante ampliar o conceito de escrita conforme ele já é na psicanálise do Freud e do Lacan. Então, meu objetivo tem sido falar de escrita e ampliar um pouco essa noção de escrita dentro do campo psicanalítico, especificamente de Freud e de Lacan. Por quê? Porque quando a gente fala em escrita, o primeiro impacto que tem de sentido é achar que é da escrita literária que a gente está falando, né? E depois, quando fala um pouco mais dentro do campo, a gente tende a achar que é a escrita acadêmica, que é a escrita científica, e depois a gente tende a achar que é a escrita especificamente para a publicação né, dos casos, ou escrita teórica. Então, a gente vai deslizando nessa noção de escrita e não vai chegando no ponto que acho que é mais importante depois do Lacan, que é pensar a escrita como topologia, né? Então, quando o Lacan se interessa muito por escrita, e ele vai muito falando das escritas lógicas, e até chegar lá, né, no aborromeano, o que ele está defendendo é uma noção de escrita que tem um estatuto na psicanálise. E é pensar que o inconsciente, ele tem uma relação direta com a escrita, e a topologia é uma forma da gente conseguir ler os movimentos de escrita da estrutura
por onde o inconsciente, né, se revela. Então, escrita, gente, para nós em psicanálise, não é sentar e escrever no papel, publicar, né? Seja lá científico ou literário. Escrever para nós tem a ver com um estatuto de leitura e de deformação da estrutura inconsciente, assim, isso tem a ver com clínica, né, sobretudo. Então, meu objetivo nesse nosso seminário das quintas e daqui em diante, é a gente começar a se apropriar dessa noção de escrita na psicanálise e começar a entender um pouco o estatuto dessa escrita. Então, claro que a gente vai falar de escrita de caso clínico, mas é sobretudo como pano de fundo para ir compreendendo essa noção de um estatuto de escrita na psicanálise. Quer dizer, em alguma medida, que formação do analista, e por isso que eu brinco um pouco, né, com o termo deformação do analista, é sempre esse trabalho constante de se estruturar através de um discurso analítico, compreender seus elementos, suas operações, como que a gente lê um caso, como que a gente lê um texto, mas também de como a gente faz, como a gente produz algo, ou seja, como a gente escreve algo a partir desse campo, em cada caso que a gente atende, né? Isso já tem aí um trabalho do analista que também é um trabalho de leitura e de escrita. Então, a gente vai fazendo isso, né? A gente vai caminhando aos poucos aí com isso. Então, o nosso grande objetivo desse percurso é abordar a escrita de caso clínico através da discussão sobre o grão de loucura de cada um. Quando a gente fala do grão de loucura, eu estou citando especificamente Lacan mesmo, nos últimos seminários, especificamente no 23, é quando ele diz, né, não importa saber se o Joyce era louco, James Joyce era louco, né, é óbvio que tinha ali uma loucura, então não importa saber que tipo de psicose, enfim, mas o que ele faz com isso na escrita dele, que funda uma novidade, tanto para ele, estruturalmente falando, quanto para a gente que fica ali arrebatado pela escrita dele até hoje, né, fisgado. Então, quando ele fala sobre o grão de loucura de cada um, ele já está suspendendo um pouco esse olhar muito fechado, estrutural, neurose, psicose, perversão, autismo, e está tentando abordar as estruturas pela escrita, pelo que essas estruturas permitem a um sujeito, a um falacer, escrever a partir delas, né? Então, através da discussão sobre o grão de loucura de cada um, vamos começar abordando as escritas de caso, que se pautam pelas estruturas clínicas e seus suportes psicopatológicos, e passar a hipótese de uma escrita modal e nodal, através de uma lógica que exercita a racionalidade clínica do analista, através da singularidade dos casos. Isso aqui, que é o objetivo, nós vamos desdobrar ao longo do seminário às quintas, tá? A coisa a ideia é terminar, assim, esse semestre, pelo menos tendo uma noção de leitura do que isso aqui implica, né? Então, eu acho que é um objetivo cheio de rupturas. Primeiro, pensar o grão de loucura de cada um, né? O que é partir do ponto que seja, se é uma citação do Lacan, se eu não me engano, no seminário da identificação, seminário 9. Ele já vai dizer lá que há o normal e o patológico de cada estrutura. Então, a ideia é tirar a referência da neurose como normalidade, como centralidade, e já partir do ponto que toda estrutura tem o seu ponto de ruptura, ponto de loucura, e que cada sujeito vai ter o seu grão de loucura. Essa palavra grão, ela é importante porque ela é muito poética, mas ela vai dizer da notícia de um elemento bastante conceitual, que é o conceito de traço unário, que depois ele vai falar sobre o traço uniano, e que a gente, né, fala muito há muitos anos através da noção do conceito de significante, né, o significante um.
O que é, e claro, tem a ver com gozo também, né? Então, o que é esse primeiro ponto de encurralamento do sujeito através da linguagem, esse primeiro ponto de invasão da linguagem no corpo, é um primeiro ponto de invasão, de gozo no corpo, e esse primeiro ponto, né, vai dar um início a todo um modo de estruturação de um sujeito articulado, singular. Mas é esse mesmo ponto que se torna esse grão, né? Essa tríplice que vai conter em si esse grão possível de loucura de cada um. Então, nós vamos ter que pensar o que é loucura, né? Mas pensar nisso é para a gente fazer uma travessia juntos. Até para, em termos de facilitação inicial, né, a gente tende a estudar a psicanálise primeiro através das estruturas clínicas, né? Então, a gente começa a compreender as histerias, as obsessões, as psicoses, a gente vai começando a estudar um pouco cada operação, cada movimento de cada estrutura, cada modo de fazer sintoma, cada modo de fazer inibição, angústia, a gente vai se pautando muito pela leitura estrutural. E os suportes psicopatológicos, né? Quais são aí os fenômenos psicopatológicos que irrompem neste processo de estruturação de um sujeito. Então, até por essa conformação de um percurso de formação, a gente fica muito envolvido nisso. A clínica acaba ficando muito focada nessa leitura estrutural, nessa leitura psicopatológica, e acho que é muito importante que a gente aprenda a fazer essas leituras desses signos, desses sinais psicopatológicos e estruturais. Mas isso também faz a clínica ir só até certo ponto, né? Porque parece que a direção de tratamento tem a ver justamente com o que um sujeito faz com essa determinação estrutural, né? E essa conjuntura psicopatológica que ele, né, irrompe. O que um sujeito faz com isso? Então, a gente precisa passar a uma leitura outra, que é do grão de loucura, que fica escondido por trás do... O Lacan tem uma outra frase que é o dizer fica escondido por trás do dito, né? Então, o que está escondido, que está entranhado nessa estrutura, e a gente vai conseguir ler através da lógica, de uma racionalidade lógica. E legal é que quando eu falo racionalidade lógica, não quer dizer que a gente vai ter que estudar matemática, mas é como o Lacan faz uso da estrutura, da metodologia lógica, matemática, topológica, para nos ajudar a exercitar essa racionalidade, né? Para a gente começar a ler que as coisas não são soltas, nem mágicas, né? Que elas têm um encadeamento, que elas têm uma articulação que possui uma razão singular. E aí a gente tem que remontar essa razão, né? Através da singularidade dos casos. Então, esse é o momento mais fundamental, onde se a gente se aproximou muito da estrutura, né, de forma universal, de forma particular, esse momento onde a gente vai se afastar disso e tentar buscar justamente aquilo que só um caso, só aquele sujeito, né, viveu e articulou ali no seu modo de existir. Então, dá para fazer esse percurso de várias formas, mas a gente vai fazer ele justamente pensando essa noção de escrita, né?